Vamos falar um pouco sobre as estatísticas de vendas. O sistema possui várias delas, e cada uma tem seu propósito. Procurarei passar rapidamente cada uma, explicando como é a pesquisa, que tipo de informações ela traz, e para que serve. Comecemos pela curva ABC, uma das mais importantes, e que está no título do vídeo. Simplificando, a curva ABC, também chamada de análise de Pareto, ou de regra 80-20, é uma análise originalmente criada para classificar estoques, determinando os produtos mais importantes para a empresa. Ela organiza os resultados em A, B ou C, de acordo com sua importância, é daí que vem o nome dela. Não entrarei muito em história, é melhor você ver na prática como funciona. Primeiro você pode determinar o período, o intervalo de tempo, sobre o qual quer fazer a consulta. Depois pode selecionar no campo, curva ABC a gerar, qual opção de curva quer. Nosso sistema estende a função dessa estatística, oferecendo várias opções de consulta. Pode ser uma curva sobre as comissões pagas, sobre as compras, sobre lançamentos financeiros, e claro, também sobre as vendas. E falando sobre as vendas, além do básico, que seriam vendas por cliente, por funcionário e por produto, temos mais opções. Você pode saber sobre as vendas por bairro do cliente, ou por categoria de produto, por exemplo. Você pode usar as opções que têm mais importância para você. Por exemplo, se vende para todo o Brasil, pode ser interessante uma consulta por bairro ou cidade do cliente, para direcionar uma campanha de vendas. E veja que você tem a opção de ver o valor bruto vendido, o lucro obtido já com o abatimento dos custos da venda, e também a quantidade vendida. Vou puxar a mais tradicional de todas, valor bruto vendido por produto. Sendo assim, uso a opção por descrição, que é o nome do produto. Aí você tem a opção de ver os dados na forma de relatório, ou em gráfico. Se a lista de dados for pequena, o gráfico é bem interessante, mas vamos começar com o relatório, para que eu explique os detalhes dela. Vamos entender esse relatório. O totalizador é a opção de agrupamento que escolhemos, ou seja, a descrição do produto. Como escolhemos a opção vendas por produto, o valor será o total de vendas de cada um. O percentual que aparece na frente desse valor é o quanto ele representa junto ao total geral, de todos os produtos. E na frente temos o acumulado, que é a principal característica da curva ABC. Na primeira linha, temos apenas os R$ 38,00 das vendas da pizza baianinha. Já na segunda, o acumulado soma esses com os R$ 36,00 das vendas da marguerita. E na terceira soma as duas anteriores, com os 24 da Coca-Cola. Ou seja, o acumulado que aparece na frente da Coca-Cola é a soma de todos os itens até ela. E o percentual é quanto esse acumulado representa sobre o total de vendas. E no fim temos a classe. Os itens que representam até 80% das vendas são classe A. Os que representam os 15% seguintes são classe B. E os últimos 5% são classe C. Essa consulta que usei de exemplo é bem fraca, numa situação real é bem comum os da classe A serem uma pequena quantidade de itens, enquanto os classe C representarem a maior parte em número de itens, mesmo que em valor sejam apenas 5%. Essa é a leitura que se faz, mas a classe é só uma referência. O importante é saber comparativamente quanto cada item vendeu, para tomar suas decisões. E já que falamos do gráfico antes, vamos ver um exemplo da curva em gráfico de barras. Farei a mesma consulta, para ficar mais fácil o entendimento. O gráfico só pode mostrar o valor, o que naturalmente faz perder boa parte das informações importantes da curva. Mas por outro lado, as barras chamam mais atenção visualmente do que números, ajudando a perceber melhor as diferenças. Se tem poucos itens, essa opção é bem interessante. A venda casada também é uma estatística de vendas, mas como é mais complexa, já fizemos outro vídeo falando apenas dela, procure em nosso canal ou na central de ajuda. Então vamos partir para as análises de custo-benefício. O sistema tem três, que permite ver o valor agrupado por produto, por cliente e por funcionário.
A pesquisa permite algumas opções de filtro e mostra a quantidade total vendida, o custo total, o valor bruto total de vendas e o lucro em total e percentual. Entram nos custos da venda, o do produto, as comissões e eventuais custos adicionais que colocou no cadastro. E é importante salientar que o custo é baseado na venda, no momento em que ela foi feita. Se alterar o custo ou a comissão de um produto, isso não afeta o custo das vendas feitas antes. A próxima é a apuração de estoque. Resumidamente, essa consulta mostra o estoque antes, compras, vendas, custo, lucro e estoque depois. Ou seja, é uma consulta que mistura estatística de vendas com movimento do estoque. Você pode indicar o intervalo de tempo e também quais produtos deseja ver. Por exemplo, dá para ver só os que têm estoque ou os que não venderam no período. E se quiser, pode filtrar os produtos por descrição, categoria, setor ou fabricante. Como disse antes, essa consulta vai mostrar o estoque anterior, as compras, vendas, custo, lucro e o estoque após. Ela mostra duas colunas de lucro. A primeira é igual àquela consulta de custo, que vimos há pouco, e considera custos extras, como a comissão, por exemplo. Já a segunda coluna lucro se baseia diretamente no valor das compras no período. A coluna Outros acertos se refere a movimentos de estoque que não provém de compras ou vendas, como produção, acertos manuais, entre outros. No fim, é uma estatística onde pode apurar compras, vendas e custos, e onde pode observar o movimento do estoque. E a última consulta dessa aba é a totalização de vendas. Ela lembra muito a curva ABC. Vai indicar o período e o que você quer totalizar. Pode ver os totais de vendas por dia, por mês, nome de produto, categoria de produto, setor, fabricante, cliente, e por aí vai. São várias opções, muitas parecidas com as da curva ABC. E no status, pode filtrar para ver só as vendas, só orçamentos, ou todos os movimentos. Mais abaixo temos dois campos: pesquisar e texto a pesquisar. O primeiro permite selecionar um campo, para que você filtre as informações. Por exemplo, pesquisar só as vendas de um produto ou só as vendas de um cliente. E no segundo, você coloca o texto que deseja aplicar na pesquisa. Se não colocar nenhum texto, a pesquisa trará todos os movimentos, independente da opção que selecionou em pesquisar. A consulta é parecida com a curva ABC, mas enquanto ela não traz o valor acumulado, ela permite ver a quantidade vendida e o valor total juntos. E esse percentual é o quanto o item representa sobre o total das vendas. Na aba Resultados é isso, mas ainda temos duas opções na aba Outras. Produtos vendidos ao cliente não é bem uma estatística, mas você pode achar interessante usar em algum momento. Ela traz uma lista de produtos vendidos, com o nome do cliente que comprou e o funcionário que vendeu. Ou seja, nela dá para cruzar essas informações e saber quais produtos o cliente comprou, por exemplo. Não é objetivo desse artigo ensinar isso, mas dá para pesquisar produtos para os quais não emitiu a nota eletrônica e usar o botão Nota Fiscal para emitir uma nota só de todos, desde que sejam todos do mesmo cliente. E por fim temos a venda diária. É a mais simples, você pode escolher um período, e ela vai mostrar as vendas diariamente. Lá na totalização de vendas vimos uma opção assim, só que lá os registros ficam ordenados pelo volume de vendas. Aqui, por outro lado, a ordenação é por data, o que permite acompanhar diariamente suas vendas, lucro e ticket médio. E encerramos por aqui. Eu quis abordar tudo num vídeo só, porque como você viu, tem muitas consultas que são relativamente parecidas. Pode ser que você encontrou mais de uma opção para fazer o que queria, ou até aprendeu algo interessante. Espero ter ajudado.